Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal eu passo bastante dicas de automassagem, seja para insônia, ansiedade, rinite, sinusite, dor de cabeça. Mas acredito que às vezes vocês se perguntam, né? Como é que eu massageando um ponto vai agir em tal lugar no meu corpo? Porque eu também às vezes me perguntava, apesar de eu ter feito o curso de massoterapia e o curso passar pela base da medicina chinesa, da teoria da medicina chinesa, que a gente vai entender um pouco do Yin, do Yang, dos 5 movimentos, dos meridianos, eu fui querer ir um pouco mais a fundo e fazer a pós-graduação em acupuntura para entender melhor que como massageando certo ponto ajuda em tal região. A massagem oriental, como a acupuntura, ela vai trabalhar em pontos específicos do meridiano. Meridianos são canais de energia que estão associados com um órgão como a víscera e que também tem uma associação com o estado psicológico, sentimental e emocional. Então, assim, o que acontece? O nosso corpo, ele tem 12 canais de energia, 12 meridianos e mais alguns meridianos extras, e eles têm a função, o que acontece? Nesse canal, nesse meridiano, ocorre o Qi. O Qi, aqui por ocidente, a gente traduz muito como energia, só que não é uma energia na questão que eu falo assim, espiritual, é uma energia mais de vitalidade. Até para os chineses, o Qi é traduzido como sopro, como vapor. Então, o que nos faz é ter vitalidade, ter energia para viver, nos manter vivo. Então, para a gente ter saúde, para a gente viver bem, o nosso Qi tem que estar fluindo bem. E às vezes é questão de excesso de pensamentos, preocupações, tristeza, raiva, ou a forma como se alimenta. Hoje não dormiu muito bem, hoje ter uma vida muito estressante, isso acaba estagnando o Qi, estagnando os meridianos, e aí gerando dor, gerando alguma doença. Então a acupuntura, a massagem, ela vai trabalhar na função de trabalhar esse fluxo do Qi, de liberar de dar movimentação para o Qi. Então por isso que a gente massageia, o ponto ou coloca ali a agulha para que ocorra essa movimentação. E aí, para entender melhor como, até para poder passar essa informação para vocês, de como que eu massageando tal ponto vai me ajudar em tal região, eu vou explicar um pouco sobre o meridiano do pulmão. O meridiano do pulmão, cada meridiano, como eu disse, está relacionado com o órgão uma víscera. E do pulmão está relacionado com o órgão pulmão e a víscera, intestino grosso. Por que a medicina chinesa trabalha com órgão e víscera? Porque vai trabalhar com o Yin com o Yang. Então, o Yin é nutrir, é estrutura. O Yang é função. Então, o órgão é Yin, a víscera é Yang. Então, a víscera dá a função. No caso do intestino grosso, que é a função, e é uma passagem também. A passagem é, vamos supor, das fezes, né? Ele pega mais um pouquinho que tiver além de nutriente, daquelas fezes, que não for bom pro corpo, joga fora, que forma as fezes. E o órgão é o Yin, que é o nutrir. No nosso caso, o pulmão, da respiração. E também, sendo muito mais a fundo da medicina chinesa, na questão de acupuntura, o pulmão também tem a questão de nutrir, umedecer a pele, os pelos, os músculos, aí já vai um pouco mais a fundo. E o meridiano do pulmão, pra gente poder entender o trajeto dele, eu vou dar um exemplo de um ponto. Tem um ponto aqui, o meridiano do pulmão, ele tem 11 pontos. Então, quando eu falo P1, P10, P7, eu tô querendo dizer assim, P de meridiano pulmão e o número que é o ponto, que você vai massagear, o acupunturista vai lá colocar a agulha. E, por exemplo, tem o meridiano do pulmão, tem um ponto chamado P10 e ele está localizado aqui, na mão, nessa região aqui da mão, nessa região aqui,
que é o dedão, sabe essa parte entre a parte mais escura e mais clara da mão? Bem nessa região aqui. P10. E ele tem a função de ajudar na questão de tosse, com dor de garganta. Então, por quê? Porque se eu massagear esse ponto aqui, vai me ajudar na questão de tosse e dor de garganta. E agora eu vou explicar por quê. O merídio do pulmão, ele começa, na medicina chinesa, a anatomia deles é assim, os braços para cima, tá? É diferente, então os braços assim para cima. E aqui a gente tem 3 aquecedores, que é o triplo aquecedor. Tem aquecedor superior, a região que é superior, aqui aquecedor médio e abaixo do umbigo aquecedor inferior. O meridiano do pulmão, ele começa aqui no aquecedor médio. Esse meridiano, esse canal, né, de energia, ele vai se conectar com o intestino grosso. Do intestino grosso, ele se conecta com o estômago. Do estômago, ele vai passar pelo diafragma. Do diafragma, ele vai se conectar com o pulmão, que é o órgão principal dele. Do pulmão, ele vai se conectar aqui com a região da traqueia, na região da laringe. Daqui, ele vai passar por essa parte da clavícula, vai descer aqui, ó, no braço, na parte interna do braço, e vai até essa região aqui do polegar. Até aqui, ó, do polegar. Então esse ponto aqui, P10, por isso que quando eu massageio o ponto P10, ponto específico P10, ajuda na questão para tosse e dor de garganta, porque o meridiano, o canal de energia do pulmão, passa por essa região. Por exemplo, quem trabalha com a auriculoterapia, às vezes a pessoa vem com queixa, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho dor no ombro, eu tenho rinite, sinusite, dor no ombro, eu tenho intestino preso. Você não precisa colocar todas na aurícula, né? Usa o microsistema aqui, que é a orelha. Você não precisa colocar pontos para tudo isso, sabe? Porque na orelha tem pontos para rinite, para sinusite, para ombro, para intestino grosso. Às vezes só colocar o ponto do pulmão, porque colocando aqui o ponto do pulmão, ele já vai reagir com tudo isso, vai trabalhar com o estômago. Por isso que os chineses também não bebem água gelada, não bebem nada gelado, é tudo morno ou quente, para manter essa região aquecida. Pessoas que bebem coisa muito gelada têm uma tendência a ter mais rinite, sinusite, porque não pode manter o estômago frio. A nossa base, que é o nosso centro, que é o estômago e o estômago baço, é sempre bom, principalmente o estômago manter assim aquecido, né? Não muito quente também, mas não pode deixar ele frio. Então é por isso, pessoal, que quando eu falo, gente, massageia tal ponto que vai ajudar em tal questão, é porque o meridiano, o canal de energia de tal órgão passa por aquela região. Por isso que quando você massageia tal ponto, você vai beneficiar aquela região. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima.